Ele é psicólogo, mestre em educação e nós já conversamos aqui no Café Bandeira, é a segunda vez dele. Professor Luciano Avarenga, como é que está, seu professor? Boa tarde, Rafael. Queria te agradecer pelo convite novamente, né? É um prazer estar aqui de novo. O primeiro vídeo teve uma ressonância bacana, assim, muitas pessoas cumprimentaram pelo projeto, pela participação. E eu queria mais uma vez te cumprimentar pelo projeto, né? Por continuar aí toda semana trazendo bons debates para nós, né, docentes. Poxa, obrigado. E o de hoje é bem polêmico, né? E bem necessário. Nós vamos falar sobre bullying. Bullying. Né? É engraçado, a gente começou a ouvir falar sobre bullying há pouco tempo, né? Mas ele já existe há muito tempo. É verdade. Quando você pensa no bullying, né, nessa prática de um tipo de violência, né, que se dá no cotidiano, que se dá na escola, né, uma violência que se dá hoje também no mundo virtual, né, a gente pensa, né, a gente lembra que isso sempre existiu, né. Eu já fui vítima, você provavelmente já foi, meus pais têm relatos. Cara, eu era gordinho de óculos e aparelho. Eu era o bullying. Eu era a vítima. Então, exatamente, essa prática, né, esse tipo de relação, esse tipo de conflito, ele sempre existiu dentro da escola, né? Mas de uns tempos para cá ele ganhou essa nomenclatura e ganhou uma amplitude assim na mídia, né? A mídia fala muito sobre isso hoje. Mas o que a gente precisa saber é se essa difusão, ela de fato ela tem sido capaz de amenizar, né, esse conflito que se dá dentro da escola. E o que é o bullying? O bullying, Rafael, como eu estava te falando, né, ele é caracterizado por um tipo de violência, né, que pode ser verbal, que pode ser física, que pode ser simbólica, que pode ser psicológica, né, que se dá de uma relação assimétrica, né. O que caracteriza o bullying é, primeiro, a intencionalidade, né, existe uma intencionalidade de uma parte de ofender a outra, né, de agredir. É uma prática que se dá sistematicamente, ou seja, de forma repetitiva, né, que acontece cotidianamente e por isso, né, não é uma prática corriqueira, mas sim repetitiva. Então a gente tem que lembrar disso então. O bullying não é que a pessoa que machucou alguém ou que fez uma piada com alguém uma vez, isso vai ser caracterizado bullying, né? O bullying precisa de uma frequência. Isso, é uma prática que se repete, uma prática sistemática e por isso traz algum tipo de consequência, né? Às vezes um jovem, um adolescente que pratica o bullying, ele não tem a dimensão, né, do dano que ele causa para o outro, né, para aquele sujeito que é a vítima, né? Então a nossa preocupação se dá nesse sentido. Essa expressão, né, é interessante lembrar, ela é uma expressão que veio apropriada da língua inglesa, né, da palavra bully, né, bully, que significa valentão. E se transformou num verbo, né, bullying, que seria agredir, assediar, né, intimidar, né? Então essa palavra ela é traduzida dessa forma, né? Como nós estávamos falando, é uma prática muito antiga, mas que só foi ganhar essa nomenclatura no final dos anos 90, né? Tem um relato interessante que quando aconteceu aquele massacre, né, em Columbine, nos Estados Unidos, em 1999, né, inclusive esse massacre que deu origem a dois filmes bem interessantes aí que deixa a dica para os nossos espectadores, né? O Tiros em Columbine, um documentário, e um filme chamado Elefante, né? Então, esse episódio é a história de que dois adolescentes, né, dentro de uma escola americana, eles, vítimas desse tipo de agressão, né, desse tipo de prática cotidiana, eles simplesmente resolvem se armar e fazem um verdadeiro massacre na escola. E após esse episódio, né, no final dos anos 90, apareceu essa expressão na mídia americana, né? Um cientista, um pesquisador, ele chamou de bullying esse tipo de prática que se dá na escola, essa prática de opressão, essa prática de intolerância à diversidade. E isso sempre aconteceu, na verdade, né? Eu lembro que, além de gordinho, de óculos e aparelho, eu ainda era um nerd. Hoje em dia, nerd é um elogio, mas naquela época o pessoal já olhava com a gente com outros olhos. E de um tempo pra cá, a gente vê uma coisa um pouco mais corriqueira. Por exemplo, teve esse dos Estados Unidos, teve outro do menino que entrou no cinema e atirou todo mundo por causa disso, porque os amigos estavam lá. Teve o de Realengo também, no estado do Rio de Janeiro, que o menino que sofreu bullying naquela escola foi lá e matou todo mundo.
Então a gente tem que ver que essas consequências são sérias. Uhum. Você falou que às vezes o que pratica o bullying não sabe, eu acho que nunca sabe, acho que ele nunca sabe a consequência que aquilo pode levar, né? Exatamente, né? A gente tem uma série de relatos aí, como você falou, né? De reações de sujeitos que foram vítimas. Né? A gente tem também ouvido falar muito, né? Sobre casos de suicídio onde se há o relato de que tem a ver com a prática de bullying. E quais são essas principais diferenças que causam a prática de bullying? Então, Rafael, nós temos alguns dados interessantes aí que surgiu a partir de uma pesquisa que é feita pelo IBGE dentro das escolas, né? O IBGE vai para as escolas brasileiras, tanto públicas quanto privadas, né? Pesquisar o cotidiano dos adolescentes, né? A drogadição, a gravidez, o abuso de substâncias tóxicas, de álcool, né? A violência. Então, o IBGE tem ido para o espaço escolar, né, fazer esse tipo de investigação. E nessa última pesquisa, né, que é a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, eles incluíram a temática do bullying nessa pesquisa. Então, eles trouxeram dados bastante interessantes. Por exemplo, foi constatado nessa pesquisa que 1/3 dos jovens brasileiros, né, afirma já ter sofrido bullying. E nós podemos dizer que esse número talvez seja até maior, né? É porque às vezes quem sofre bullying tem vergonha de falar. Exatamente. Né? A pesquisa aponta também que cerca de 20% dos jovens, né, 1/5 dos jovens, reconhece já ter praticado o bullying. E o dado bastante interessante que surgiu, né, é de que a principal motivação de bullying hoje entre os jovens e adolescentes é a diferença corpórea, né, a estética física mesmo, é o que você falou, é o gordinho, é o baixinho, aí depois surge a questão de raça e cor também como um fator causador dessa violência. A questão da orientação sexual dos jovens também figura. Diferenças religiosas, preconceito regional é uma coisa que aparece também. Então, como você pode ver, né, essa prática se dá na diferença mesmo, né, nessa intolerância à diversidade mesmo, na falta de consciência. Né? Eles não conseguem entender que apesar dessas diferenças existe algo que os une ali. Engraçado, você foi falando dos tipos de bullying, na cabeça a gente acaba lembrando, fulano foi disso, fulano foi daquilo, fulano foi... Sabe, tudo isso vai passando pela nossa cabeça e tenho certeza que passou na cabeça de quem está assistindo também. E tem uma coisa que piora essa situação hoje, que é a questão das mídias, né? Que é a questão da virtualização dessas relações. Né? Mesmo os jovens mais carentes hoje das regiões periféricas já têm acesso a smartphone, né? Dispositivo de mídia. E com isso a gente vê a intensificação mesmo, né? Que é o chamado cyberbullying, tá na moda esse termo. Né? A gente vê a intensificação desses conflitos, né? Às vezes você tira uma foto de uma pessoa, coloca na rede, aí já vira um meme, e o que era uma relação quase colateral, né, do bullying tradicional mesmo, vira uma coisa que mundial. Ganha a dimensão de uma escola inteira, de um bairro inteiro, né? Então o cyberbullying, embora ele elimine a violência física, vamos dizer assim, ele transforma essa violência simbólica numa coisa de dimensão muito ampla, né? Porque já que os nossos adolescentes, a maioria que pratica o bullying é de adolescente, né? Nossos adolescentes estão também invadindo esse espaço cibernético, né? Então tá levando o bullying para lá também. Não é que tá saindo da escola, continua na escola e conquista um novo espaço. Né? Nós, como educadores, a gente precisa se posicionar, a gente precisa tomar uma atitude com relação a isso. E o que nós podemos fazer? Nós, quanto corpo docente, escola, o que a gente pode fazer para evitar o bullying, para evitar essa prática? A gente precisa partir, né, para a conscientização mesmo desses adolescentes, né? E aqui em Goiânia a gente tem parceiros interessantes, né? O Juizado da Infância e da Juventude disponibiliza pessoas para fazer palestras sobre isso. Gratuitamente? Gratuitamente. O Ministério Público, nós temos a Delegacia de Apuração de Atos Infracionais também, que faz um trabalho de prevenção de violência nas escolas, né? Temos o Batalhão Escolar da Polícia Militar, então tem uma série de sujeitos aí, de atores que estão à disposição, né, das escolas públicas ou particulares
para ajudar nesse processo de conscientização, né? Mas não adianta também a gente ativar esses órgãos, fazer uma palestra e parar de falar sobre isso, né? Exato, né? O trabalho tem que ser sistemático, né? Então o professor que está ali no cotidiano, né? O gestor, os coordenadores pedagógicos que estão no cotidiano da escola tem que fazer esse trabalho também cotidiano, né? E aí a gente tem até uma discussão interessante, né? Que a Faculdade de Educação da UFG, que é responsável pela formação pedagógica de todas as licenciaturas da universidade. Faz parte da didática essa matéria, não? Não, faz parte do currículo agora da formação do professor, né? E como que isso aparece no currículo? Então, essa matéria, ela agora entrou no currículo obrigatório de todas as licenciaturas, né? E ela chama Educação para as Novas Relações Étnico-Raciais e de Gênero. Né? Todos os cursos de licenciatura tem que ter. É um nome gigantesco aí, mas o foco dessa disciplina, né, é formar o professor, habilitar ele para lidar com esse novo contexto, né? A escola hoje é um espaço amplo de diversidade, né? Eu, por exemplo, eu lembro que quando eu era adolescente, né, cursava ensino médio, existia muito resguardo, assim, né? Hoje em dia não, hoje você entra numa sala de aula e você já vê um jovem que é assumidamente homossexual, você já vê um jovem às vezes até transexual, né? Então o educador ele tem que estar preparado para lidar com essa nova realidade e para fazer esse trabalho mesmo de convivência cotidiana, para que esses jovens, ao assumir suas expressões sexuais, suas afetividades, ou mesmo pela sua própria condição religiosa ou condição de raça e etnia, que ele não sofra violência, que ele não sofra preconceito, né? Então, acho que o papel do educador hoje ele é muito importante, né? O papel do gestor, né? Que é quem vai fazer essa prevenção cotidiana mesmo. E a gente tem que lembrar também que tem consequências jurídicas também, né? Para a escola, para os pais. Exatamente. Agressão física, intimidação, né? Tortura física, tortura, psicológica. Exatamente. Então, há uma série de contravenções penais aí que podem ser equiparadas ao bullying, né? E o jovem, né, o adolescente até 18 anos, embora não responda criminalmente, né, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele pode, né, ser enquadrado como um ato infracional e cumprir uma medida socioeducativa, né, uma prestação de serviço à comunidade, né, uma liberdade assistida. Então o jovem ele precisa saber que o bullying não é brincadeira, não. Ele pode responder por isso mesmo. E os pais também, os pais e a escola são corresponsáveis, né? Uma vez que os pais, né, podem figurar como omissos, né, que a escola ignora o seu papel na prevenção, né, em evitar esse fato, a escola pode responder, o pai pode responder também, pode pagar uma multa, né? Então, precisa ser feito esse trabalho de conscientização mesmo. Bom, então é importante também a gente ressaltar sobre a relação da família-escola, porque se isso acontece no ambiente escolar, a família tem que ser avisada. Além da escola tomar uma providência, uma dessas providências é avisar a família, né? Exatamente. Inclusive, eu me recordo que você já abordou em um dos programas nessa relação família-escola. E hoje, até pelo cotidiano de trabalho e dos pais, né, essa relação está muito fragilizada. Então, eu acredito que os pais precisam fazer mais parte mesmo da vida escolar da criança, né, do adolescente. E ambos, né, se tratando dessa temática específica do bullying, tem que ter consciência de que o bullying não pode ser naturalizado, né? Esse tipo de violência não pode ser naturalizado e muito menos incentivado, né? Porque a gente sabe muito bem que existem pais que acabam incentivando essa violência, que acabam incentivando essa prática, achando que é uma coisa comum, que é uma coisa natural, mas como a gente tem visto, né, o bullying é uma coisa perigosa, que traz consequências muito danosas para quem sofre. Essa época que a gente está vivendo de embate político, isso está revelando muitas pessoas com aquele ódio, e esse ódio está passando para os filhos, sabe? É verdade, assim, tem uns relatos curiosos, né, de uma colega que trabalha na educação infantil, e ela estava contando que às vezes uma criança de 4, 5 anos chama a outra, seu Petralha, né, você defende a Dilma, sem ter a mínima consciência, né? Simplesmente essas crianças estão reproduzindo um ódio que é visto no cotidiano, né? Dentro de casa, muitas vezes.
E às vezes o pai vê a criança fazendo isso e acha bonitinho, Pois é. né? Então realmente é muito arriscado, né? Acho que os pais e a escola têm que ter a consciência do seu papel, né? Na constituição e na reprodução dessa prática. Então é isso, professor. Nossa, obrigado demais por ter esclarecido mesmo sobre o que é bullying, como a gente pode evitar. Lembrando que o professor tem que ficar de olho em sala de aula para ver o que... Às vezes, uma piadinha, uma coisinha, o professor dá aquele sorrisinho, já é um incentivo. O aluno vê que o professor gostou daquilo, é um incentivo. A gente tem que tomar cuidado com essas certas coisinhas que ajudam a pessoa a praticar o bullying, né? É isso, Rafael. Eu queria agradecer mais uma vez, né? Como eu falei no programa passado, nossa profissão, infelizmente, está cada dia mais precarizada, né? E às vezes até o professor se assusta quando você fala para ele que ele não é só o cara que vai lá dar a matéria, ele tem que acompanhar o cotidiano da sala de aula, né? Ele se assusta com essa nova responsabilidade. Mas, de fato, né, o trabalho do educador, para além do passador de conteúdo, é intervir no cotidiano da escola, né? Intervir nessas relações e ajudar a construir esse processo educacional, né, mais afetivo, né, que não seja só conteudista. É Muito isso. obrigado, professor. Obrigado. Valeu demais. Até. Loving in elevator, living it up when I'm going down.